Começaram a valer as novas regras da reforma trabalhista e são muitas novidades, com novas definições a respeito de férias, jornada de trabalho, remuneração. E como a gente sabe que esse tema gera muitas dúvidas na população, a gente convidou aqui a administradora e contadora com experiência na área, Luciana Reis, para falar sobre o assunto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o convite, acho importante todo o debate, toda a oportunidade que a gente tem em trazer esclarecimentos. A reforma entrou justamente num momento político muito delicado, né? A gente não precisa nem abrir um parêntese porque todo mundo sabe, né, como é a situação do país. Então, um momento desse se torna mais delicado porque ela é vista com certa desconfiança. Para completar a reforma, que na verdade veio através da Lei 13.467, né, agora em 2017, ela alterou mais de 100 dispositivos da CLT. A CLT, que quando entrou em vigor, né, nem eu, nem você, provavelmente nossos pais, me deem essa oportunidade também de dizer, nem nossos pais estavam aqui vivos. Ou seja, uma reforma que vem alterando dispositivos que estão aí há mais de 70 anos. A reforma, dentre os mais de 100 dispositivos que ela alterou, a lei alterou, mexeu com os sindicatos, né? Depois de estudar a lei, na verdade eu não digo que ela mexeu só para prejudicar, mas trouxe também força, vantagens aos sindicatos. No entanto, no começo, ainda desconhecida, isso ficou muito, emergiu mais do que outros itens, e isso causou um certo pânico, uma certa preocupação demasiada nas pessoas. E todo esse processo foi acompanhado, né, na mídia, maciçamente, e de alguma forma a gente viu que reformas poderiam ser feitas, que pontos poderiam ser mudados, mas que de fato não se consumaram, e por isso acabou gerando muitas dúvidas, né, em todo mundo. Então a gente separou alguns tópicos só para você esclarecer se de fato eles mudaram com essa nova regulamentação, e aí você vai dizendo pra gente, por exemplo, o que mudou na questão das férias? Bem, em relação às férias, hoje a lei, na verdade, reconheceu algo que muitas empresas já praticavam, né? Que é o quê? O fracionamento do gozo de férias. E praticavam com acordo do empregado. Nem sempre o trabalhador está disposto, tem a sua vida doméstica organizada para gozar 30 dias, né? Então hoje o fracionamento sim é possível, em um turno de 14 dias e outros 2 de 5 dias, por exemplo. O outro ponto que a gente quer tocar é a respeito da jornada de trabalho. O que mudou? Em relação à jornada, nós temos agora, digamos, uma facilidade, porque o trabalhador e o empregador podem fazer acordo individual do ponto de vista de excedentes de horas necessários, né, acordados, podem ser compensados em outro período. Qual é a vantagem para o trabalhador? Ele pode se organizar, muitas das vezes, com a trabalhadora ou trabalhador que não tem dias da semana ou semana que precisa se ausentar para resolver questões familiares ou domésticas. Então, ele tendo horas excedentes, ele vai fazer a compensação. O que a lei trouxe foi, na verdade, o reconhecimento do banco de horas, do banco de compensação de horas. Certo. Outro ponto é a respeito da demissão. O que mudou? Nós temos agora uma demissão consensual ou demissão por acordo, que também na prática muitas empresas já conheciam. O que muda? A empregador e empregado chegam a um consenso que pode ser feita essa demissão, ela é feita, o empregador tem que fazer o depósito de uma multa não mais de 40%, mais de 20%, o empregado saca 80% do seu fundo de garantia, mas não vai poder usar o seguro-desemprego. Nas redes sociais a gente também viu que tem muita gente com muitas dúvidas a respeito da licença maternidade. Mudou alguma coisa? Eu vi essa polêmica. Tem gente achando que mudou décimo. Eu, se não me salvo engano, foi décimo, perdi férias e licença. Não. Direitos básicos como esse, licença maternidade, paternidade, décimo, as próprias férias, ninguém perdeu, só o fracionamento e o décimo, não foram modificados. O que a gente teve, que gerou uma polêmica, mas não é em relação à licença maternidade, mas sim em relação à mulher, à lactante e à gestante, é o trabalho em ambiente insalubre. Isso aconteceu o quê? A gente tem que entender a essência, o interesse que o legislador, né, teve. Qual é? De abrir o mercado de trabalho para mulheres. Quantas mulheres que podem trabalhar em atividade dessa natureza não são convidadas porque tem que se ausentar por lactância ou gestação? Entendi. E o último tópico é a respeito dos salários e benefícios. 13º, mudou alguma coisa? Não, 13º não houve nenhuma mudança, gratificação natalina, nem o 13º, nem o fundo de garantia sobre o 13º, tampouco o prazo. O 13º
continua sendo a primeira parcela até 30 de novembro. Aproveito para esclarecer que não é a primeira parcela em 30 de novembro. As empresas podem pagar até 30 de novembro. Então, ela pode pagar, de repente, em julho. Isso é possível, mas as pessoas não se atentam. A segunda parcela continua sendo até 20 de dezembro. Isso não mudou. Do seu ponto de vista profissional, todas essas mudanças, foram mais de 100, né, alterações, elas beneficiam mais o patrão ou o empregado? Eu acredito que ambos. O que a gente nota é o seguinte, que a essência dessa lei foi permitir que empregador e empresa diretamente, não através de intermediários, né, pudessem formular seus próprios contratos. Então a gente está entrando numa sociedade onde se reconhece uma sociedade mais educada, com mais senso para empregado e empregador conseguir eles próprios fazerem essa regulação e não depender de Estado ou até mesmo de sindicato. Os acordos individuais foram favorecidos, o bom senso, é um ambiente onde se espera que a sociedade saiba lidar com isso. A gente só vai ver isso na prática. De imediato, eu estou otimista. Muito obrigado, Luciana. Mais informações sobre a reforma trabalhista você pode conferir acessando oestado.com.br.